Deixa eu sentar aqui que a gente vai conversar sobre esse assunto, porque o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que desembarcou na Turquia às 6 horas da manhã de hoje para a primeira negociação direta sobre a guerra que assola o país, classificou a delegação russa presente para as negociações como falsa, depois de o presidente Vladimir Putin não comparecer a esse encontro. Até o momento, ainda não há reunião confirmada e Vladimir Feijó está aqui com a gente para explicar por que Putin não está querendo participar dessa reunião. Vladimir Feijó, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso boletim. Muito boa tarde. Ei, Neila, é uma satisfação estar contigo. Pois é, a Rússia parece que está com a bola, confiante que pode vencer esse desafio nas armas. Teve na celebração de vitória endosso de algumas autoridades, cobrança de outras autoridades, mas parece que não sentiu nenhuma pressão do que aconteceu no início da semana com o presidente ucraniano se reunindo com líderes europeus, prometendo lutar até o fim. Tanto que, na manhã de hoje, encaminhou um outro Vladimir, o Vladimir Medinsky, que é um político, mas que tem mais fama por ser escritor e historiador, e que na história da Rússia, o cargo mais alto que ele ocupou foi ministro da Cultura. E hoje ele é assessor do Vladimir Putin, não é ministro de Relações Exteriores, não lida nada com guerra, ele sequer é parte do Conselho de Segurança do país, e por causa disso a Ucrânia realmente considerou que a delegação liderada por ele, mesmo que emissário do Vladimir Putin, é uma delegação de terceira linha e não significa ou não demonstrou nenhum esforço em favor da paz, já que ele não poderia tomar nenhuma decisão, qualquer coisa precisaria ficar indo e vindo com múltiplas camadas até chegar a um acordo definitivo do lado russo para que a Ucrânia também pudesse assinar junto desse intermediário essa proposta, que nem saiu do papel, né? Vladimir, para quem está assistindo a gente e não entende nada de política internacional, essa semana alguns líderes europeus, então, acabaram do lado de Volodymyr Zelensky, pressionando o seu xará, Vladimir Putin, para comparecer em Istambul, na Turquia, nessa reunião que aconteceria hoje. Putin se sentiu pressionado, não foi isso? Parece que ele se sentiu pressionado, mas não o suficiente de afetar a vida dele. Ele talvez só reforça o discurso de ingerência externa e que a Ucrânia seria um fantoche da Europa. Mas, mesmo assim, não se demonstrou nem um pouco preocupado com a guerra continuar e isso causar algum transtorno muito sério para a Rússia. Bom, nos últimos dias, na verdade, acho que no último mês, a própria Rússia pediu um cessar-fogo de um prazo aí no feriado comemorativo na Rússia de 80 anos, se eu não me engano, do final da Segunda Guerra. E depois disso, como é que isso sucedeu? Houve mesmo esse cessar-fogo, não houve? Como é que foi daí para frente? O presidente da Rússia pediu um prazo de 72 horas sem nenhum ataques, dentre outras, para que marcasse essa unidade dos povos que lutaram por tanto tempo junto e sofreram muito durante a Segunda Guerra. Mas essa proposta de 72 horas, feita com mais de uma semana de antecedência, foi muito mal recebida na Ucrânia, que disse, olha, se o interesse é realmente pausar para mostrar um sinal de amizade, por que não começar imediatamente? E a partir daí, já tem por volta de 10 dias, o Volodymyr Zelensky tem insistido que qualquer caminho para a paz começaria por uma pausa de 30 dias. Então, Neila, nem a Rússia cumpriu à risca essa promessa de cessar-fogo, ela realmente reduziu o número de ataques a drones e as principais cidades, mas seguiu combatendo na linha de toda, né, a linha de ataque da Ucrânia. E do lado ucraniano, como não teve promessa nenhuma, ataques aconteceram inclusive na véspera dessa celebração, horas inclusive de autoridades importantes chegarem ou pousarem em Moscou, teve ataques na cidade, na capital russa. A presidência do Brasil chegou 3h30 depois do último ataque ucraniano que chegou a atingir alvos em Moscou. Eu estava falando sobre os líderes europeus que estavam a favor aí de Volodymyr Zelensky. Qual é o interesse do restante da Europa nesse cessar-fogo específico entre Rússia e Ucrânia?
O maior é permitir que a Ucrânia se reorganize e consiga ter uma espécie de logística que garanta capacidade de equipamentos de defesa chegarem no país, e não só para a linha de ataque, né, para a linha onde estão as tropas combatendo, mas também para garantir toda a estabilidade da rede de energia elétrica da Ucrânia, que anda muito deprimida, anda necessitando de reformas significativas. E, portanto, para não perder dinheiro nessa reconstrução com futuros ataques, eles também precisam reorganizar a defesa das principais cidades. Claro que isso também significaria algum sopro de segurança para a própria população, né? Esses líderes de outros países têm que prestar contas e justificar por que o apoio à Ucrânia vale a pena. Então, qualquer período em que a Rússia deixe de destruir a Ucrânia é, de alguma forma, uma pequena vitória para esses líderes europeus apresentarem para suas populações. Feijó, e onde é que entra Donald Trump neste momento, que vem tentando interferir, de acordo com ele, colaborar para esse cessar-fogo de uma vez? Pois é, ele põe pressão sobre a Ucrânia, obtém um acordo de preferência de exploração de minerais para empresas americanas dentro da Ucrânia e, com isso, libera verbas que estavam bloqueadas desde o final do mandato do Joe Biden, ou seja, já tem quase meio ano que os Estados Unidos não entregavam nenhuma verba e armamento para a Ucrânia, que deu a ela chance de lutar, mas, ao mesmo tempo, pressiona diplomaticamente o Donald Trump para o acordo, insiste que essa guerra só gera muita perda humana, que a Ucrânia tem que aceitar qualquer acordo que venha da Rússia. O Trump chega a dizer que a Ucrânia deverá ceder território para a Rússia, algo que a Ucrânia desde o início tem dito que não vai fazer. E no início dessa semana, o Donald Trump deu a entender que já estava alinhado com o russo, o Vladimir Putin, mas também o presidente da Turquia, o Erdogan, para anunciar até amanhã bons resultados, algo que a gente acabou vendo não existir. Então ele usou essa pressão diplomática do cargo dele para já dizer para a Ucrânia, né, vem aí alguma coisa boa e você trate de aceitar. E como ele está lá envolto em uma série de negociações no Oriente Médio, outras tantas guerras e pressões internas pelas doações e todas as confusões que têm acontecido nessa viagem, ele acabou que não falou muito sobre essa reunião, apenas no inicinho da semana que ele falava. Mas mudou muito a postura dos Estados Unidos de Joe Biden para o Donald Trump, que não vê a Rússia como grande inimigo e, inclusive, toda a oportunidade que tem, acha que o Vladimir Putin é um grande homem e que deve ser respeitado. A gente pode dizer que esse é o mesmo posicionamento hoje do presidente Lula? Ver Putin como um grande homem que precisa ser respeitado? Pois é, e ele insiste da presidência do Brasil que ele é um líder importante para o povo russo, é um líder importante para as negociações internacionais e, de alguma forma, faz questão sempre de estar junto, porque também é um palanque que permite elevar o status do Brasil no ambiente internacional. E aí, para suavizar essa postura e não parecer um endosso a tudo o que ele faz, costuma vir acompanhado com um pedido de paz, dizendo que fez tudo o que podia para pressioná-lo a negociar a paz, por exemplo, né, insistindo para presencialmente estar na Turquia no fim de semana quando esteve lá na Rússia, mas sem muito resultado prático. Então ficam falas para cá, falas para lá, que permite a gente realmente ficar na dúvida de qual é o verdadeiro interesse, né, dessa proximidade. Então, eu ia chegar nesse ponto. Para a gente encerrar, no início do governo Lula, desse mandato Lula 3, o presidente Lula ficou um pouco em cima do muro no que dizia respeito à guerra entre Ucrânia e Rússia. Inclusive, o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou a cobrar o Brasil diversas vezes. Por que a gente pode dizer que houve essa mudança aí de trajetória do presidente Lula agora tendendo para a Rússia?
Pois é, ele insiste que não tende para nenhum dos lados, mas passa a impressão que sim, Neila. Ao pedir pela paz e reconhecer que a situação in loco não é uma situação de igualdade, você acaba beneficiando aquele que está na situação de vantagem, que é o caso da Rússia. Sobre a perspectiva de proximidade e, portanto, que acaba desdobrando também da situação da guerra, a gente tem uma questão interna, até da política interna, que por enquanto a gente não tem alternativas nacionais para a importação de fertilizantes. E a Rússia é o país que mais tem sobra, né, de produção que pode ser vendido com um preço barato, garantindo o nosso agro seguir explorando, inclusive ampliando a produtividade do Brasil. Então é um jogo um tanto quanto problemático. Os mesmos políticos que criticam a proximidade de líderes autoritários, de outro lado, pedem essa proximidade pragmática por interesses econômicos. E aí, no jogo diplomático, o Itamaraty tem que desbaratinar toda essa confusão e tentar sempre que possível reafirmar os princípios da Constituição, que são não interferência e solução pacífica das controvérsias, para poder dizer, olha, a gente está com essa postura dúbia porque é o nosso papel, é o que está na Constituição, o governo não está fazendo nada diferente do que deveria dizer. Mas, volto a dizer, é o papel apenas da diplomacia de tentar dar um verniz de legalidade do processo, e aí eu, como analista político, vou levantando as hipóteses que possam ter aí, de aproximação pessoal, mas também de lobbies, né, que buscam outros tipos de vantagens nessa proximidade. Claro, levantar hipóteses é o nosso papel aqui, né, Vladimir? É tentar analisar esses caminhos da política e da política internacional. Vladimir Feijó, obrigada mais uma vez pela parceria, pela participação aqui no Boletim Metrópolis. Sempre, abraço, bom trabalho nele.